Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica fala sobre a reação de Alexandre de Moraes à reunião com Cláudio Castro. Algum palpite? Adorei! Imagine só. E aí, Mônica, o que o Xandão contou do governador? Bom dia pra você. É bom porque você tá naquela já, né, que depois de alguns anos você já não apura mais, né, você só publica porque as coisas se repetem, não é um pouco isso? É meio fácil Então dizer, é isso, fácil então saber, né? o Megali sempre adivinha o que eu vou falar. Eu fico aqui trabalhando, apurando, e ele vai lá e pum, vem uma frase e fala isso. Mas ele adorou mesmo? Chega, não posso dizer que ele adorou, o Megali, mas o ministro está retornando hoje do Rio de Janeiro a Brasília, deve relatar aos colegas o teor da conversa com o governador do Rio de Janeiro, mas nos primeiros diálogos rápidos que ele teve com alguns interlocutores, pelo que eu apurei, ele demonstrou que considerou a reunião produtiva, com o governador preocupado em dar satisfações, sim, ao Supremo, em passar informações ao Supremo, em mostrar que cumpriu as regras da ADPF das favelas, a ação que coloca uma série de regras para quê? Para que a polícia não chegue num local, numa comunidade, entrando e arrebentando e enfim, são regras, né? Embora o governador tenha criticado essa DPF, né, ele disse que cumpriu as normas. Então a gente já tem aí uma contradição. Se ele cumpriu as normas e fez o que ele fez, significa que a DPF não está impedindo ele, nem muito menos a polícia, certo? Então, inclusive antes da reunião, né, numa petição que foi enviada para o Supremo, o Cláudio Castro disse isso, né, disse que a operação foi planejada com controle judicial e acompanhamento ministerial, se concentrou preferencialmente em áreas não residenciais, sem impacto sobre as escolas, com emprego, de acordo com ele, na visão dele, proporcional da força, ou seja, nada mais ele está dizendo do que cumpriu a DPF. Então, portanto, essa é a primeiras informações que eu tive de relatos do ministro Alexandre de Moraes. Eu perguntei para a assessoria do Supremo, perguntei diretamente para ele se é isso mesmo, se ele gostou, se ele não gostou, ele não se manifestou ainda, mas alguma manifestação ele deve fazer ou detalhar mais essa conversa para os colegas. Então, portanto, é isso, Megali. Agora, muitas questões ainda precisam ser respondidas, né? Muitas informações ainda precisam ser dadas ao próprio Supremo e à sociedade, né, Megali? Uma delas de respeito, por exemplo, um exemplo que a gente está apurando, quer dizer, existe uma possibilidade de ter havido um vazamento da operação, né, para alguns líderes do Comando Vermelho. Esse vazamento foi dado, inclusive, por policiais. O Ministério Público do Rio de Janeiro diz que só vai investigar quando isso for informado oficialmente para o Ministério Público, mas fato é que a Folha de São Paulo já divulgou, né, com base num registro formal oficial de ocorrência, tem até o número 901-01138, caso os promotores se interessem, né, que deixa claro, esse documento deixa claro que as forças de segurança do Rio foram informadas de que chefes do Comando Vermelho podem sim ter recebido essa informação com antecedência, 4 horas antes do início da incursão nas comunidades. Né? Qual que é o relato feito por 3 policiais no registro de audiência na delegacia de homicídios? Policiais dizem que chegaram, estavam fazendo um patrulhamento de rotina nos complexos e que por volta de 1h da manhã, sexta-feira, antes, portanto, da incursão, se depararam com 20 homens, Megali, em motos, né, em um dos acessos dos conglomerados de favela, que houve confronto, troca de tiros, e que 2 baleados depois, que foram levados ao hospital, se identificaram para os policiais como sendo lideranças do Comando Vermelho do Espírito Santo e disseram que estavam saindo de lá, do Alemão, porque tinham recebido a informação, por conta de uma informação vazada, de que haveria operação policial nas comunidades daqueles complexos. Então, é importante a gente ver e perceber, né, Megali, que ainda falta muita coisa para ser esclarecida nessa operação, por mais que haja apoio, por mais que haja aplausos, né? Os mecanismos de controle do Estado têm que funcionar aí. Mas é isso, primeira impressão do Alexandre, não sei se é a primeira impressão ou a impressão completa, mas primeiros diálogos que eu apurei, ele tinha passado essa impressão de que foi uma reunião boa, Megali.
Muito bem. E aí a Carla lembrava que mais cedo o perfil do Alexandre de Moraes sempre muito duro, né? Ele já foi secretário de Segurança Pública, foi ministro da Justiça, e ele tinha esse perfil linha dura contra o crime organizado. Tava muito mais para derrite, não tô comparando um com o outro, tá? Mas se você colocar de um lado derrite e do outro lado, sei lá, um político do PSOL, ele certamente, aquele Alexandre estaria mais próximo do Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, do que do político do PSOL, né? Depois, o Alexandre, não sei nem se ele mudou de opinião a respeito das visões dele sobre o crime organizado, né? Diga lá, Mônica. Ele sempre foi um professor, né? Professor de direito constitucional, e eu acho que ele sempre teve e passou essa visão de que é o seguinte: é preciso ser duro, mas é preciso seguir regras e as leis, né? Então ele sempre defendeu, por exemplo, mudanças, alterações na legislação que punissem com dureza muito maior as cabeças do crime do que os magrinhos, né? Ele, por exemplo, se não me engano aqui, quando votou pela descriminalização de algumas drogas, ele pontuou justamente isso, né? Quer dizer, você fica levando pessoas à prisão, levando meninos à prisão, sem parar, né? Ele deu o perfil das pessoas que eram presas, e eu acho que a visão dele é muito assim: o Estado pune mal, né? Então o Estado sim tem que punir, eu acho que é um pouco a visão dele, punir duramente, mas punir direito, né? Eu acho que se você pegou esses dois personagens assim, né, eu acho que ele está um pouco distante do Derrite. Ele está bem mais para o centro do que o Derrite, né? O Derrite tem pelo menos nas suas manifestações ali. Eu acho que, por exemplo, na gestão do Alexandre, esses abusos da polícia que hoje são filmados teriam uma resposta muito mais dura. Você sabe que quando ele cuidava aqui da FEBEM, né, de onde estão menores, ele uma vez demitiu dezenas de monitores do dia para a noite que eram acusados de agredir as crianças, né, na FEBEM, né, crianças que são infratoras, menores infratores, e ele não permitiu, né, teve uma decisão dura e drástica contra os abusos. Então acho que ele fica nesse meio termo, né? Ele é duro, como a gente sabe, a gente vê aí no julgamento do Bolsonaro, que é um julgamento de maior repercussão da qual ele é relator. Ele tem uma dureza, mas ele tem também a mesma dureza, né, que ele prega, pelo menos, na questão de abuso de autoridade, abuso policial. Não sei o que ele ouviu do governador, eu não sei até que ponto, eu não posso dizer que ele está feliz, assim, que está concordando com tudo, mas achou a reunião produtiva, ao menos, né? Ou seja, o governador, de fato, foi lá e falou de tudo, conversou, respeitou, disse que cumpriu a DPF, né? Um tom um pouco diferente do que ele adotou em Curitiba, que falou a DPF dos infernos, acho que foi isso, né, que ele falou. Não sei se foi exatamente essas palavras. Também não me lembro se foi exatamente essa. É um comportamento de realmente dar satisfações e dar as informações, né? Aí cumpre informar também ao nosso ouvinte quem é Guilherme Derrite. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele foi oficial da Rota, né, a tropa de elite considerada bastante violenta, né, no trato com a criminalidade aqui em São Paulo. Ele deixou a Rota, nas palavras dele, porque matou demais, e assumiu a Secretaria de Segurança Pública com um discurso bastante duro também contra a criminalidade. Não gosta de ser confrontado em entrevista, já aconteceu isso aqui, não gosta de responder a estatísticas sobre o crime que não interessam a ele, né? Diz que não responde a pesquisas das quais ele não conhece a metodologia, mas que são pesquisas feitas com dados da própria segurança pública, enfim, só para que o ouvinte tenha uma ideia de quem é esse personagem. Eu acho que ele não tem absolutamente nada a ver com a atuação do Alexandre de Moraes como secretário de Segurança Pública. Eu só quis criar uma escala imaginária aqui, Mônica, né? Entre extremos, né? E se houvesse esses dois extremos, eu acho que talvez o secretário Alexandre, não o ministro Alexandre, talvez estivesse um pouquinho mais inclinado para esse lado. Mas enfim, a escala não existe, a gente não vai ficar discutindo aqui o sexo dos anjos. Aqui, a frase, Megali, que ele fala é que o Brasil prende muito e
mas prende mal, no sentido de que ele defende a implementação de penas alternativas, né, para delitos de menor potencial ofensivo, porque ele diz que o sistema prisional, quando foca excessivamente na prisão de pequenos infratores, falha, porque não ressocializa os pequenos infratores, superlota as cadeias, com pessoas que poderiam ter outra destinação, enquanto isso, os problemas mais graves persistem. Só para corrigir aqui votou a favor da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, né? Enfim, são posições que eu acho que são um pouco diferentes das do Derrite, né? Que foi da Rottitz, que matou muito. Eu acho que é só para a gente pontuar. Perfeito. Mônica, bom trabalho para você, até amanhã.